Boa noite! Começando o Desembaraxando, episódio 164. Ô Baracho, mas você tá de noite hoje? Você não faz de dia? Você não faz cedo? Na verdade eu faço na hora que dá certo. Tem dado mais certo de manhã, mas hoje não deu. Hoje é à noite. Como é que você tá? Menos calor hoje, né? Beleza! Obrigado a você que tem participado, você que tem colaborado, você que tem dado opiniões sobre temas do Desembaraxando, a você que tem compartilhado o nosso conteúdo. Sempre lembrando que ele está aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube do Baracho, que eu aproveito para pedir a sua inscrição. Desembaraxando, episódio 164. Eu estava hoje refletindo e uma coisa me chamou muito a atenção. Tem momentos na vida que nós ficamos assim com uma ideia fixa em relação a alguma coisa que nós queremos, ou alguma coisa que nós queremos enquanto objeto, ou alguma coisa que nós queremos enquanto acontecimento, né? Ou alguma coisa que pode ser ligada a objeto e acontecimento, mas tem a ver com uma pessoa, né? Queremos ou não queremos. Então é isso aí, né? Então tem momentos que vamos ficar com a mente fixa em relação àquilo e queremos. E aí você percebe que algumas coisas que nós tanto queremos que aconteça acaba não acontecendo. Parece que a pessoa fica tão empolgada em querer alguma coisa e sei lá se alguma força cósmica, alguma coisa assim, sei lá, um poder Jedi, não sei. Mas parece que alguma coisa exala da pessoa, alguma coisa exala no contexto que ela vive e vai acontecer o contrário, totalmente o contrário. Aquilo que ela tanto quer acaba não acontecendo. Já percebeu isso na sua vida? Algumas coisas, situações que você tanto quer que aconteça na sua vida e não acontece. E para que aconteça, nós ficamos fazendo ajustes no contexto, nós criamos algumas narrativas para ver se embala para chegar onde eu quero, nós pensamos de maneira bem concentrada naquilo que queremos e ficamos fazendo um monte de coisa que nos aproxime daquilo que eu quero. E enfim, né? Então, muita coisa que eu quero que aconteça, não acontece. Ah, Baracho, vai te catar. Isso é muito óbvio. Ah, Baracho, claro. Muita coisa que eu quero que aconteça, não acontece. Imagine se tudo que eu quisesse tivesse acontecido. Tá certo você em pensar isso. Mas eu não tô falando assim, desse modo tão óbvio, tá? Tão óbvio, né? Mas enfim, é aquela coisa que eu estou dizendo quando nós encasquetamos com uma coisa e enchemos a nossa cabeça de evidências e eu começo a interpretar tudo ao meu redor de um modo que justifica o que eu estou querendo. Então vai acontecer, é questão de tempo, vai acontecer, e quando vê, não acontece nada do jeito que nós pensávamos. Aí tem que lidar com frustração, aí tem que lidar com decepção e tem que se reinventar, né? Como é que vai ser a minha vida então a partir disso que não aconteceu e eu achei que acontecia? E nós criamos narrativas na cabeça. Ah, mas quando eu for lá vai ser assim. Quando eu tiver com a pessoa vou falar tal coisa e vai dar certo. E quando vê, não acontece. Não acontece. Só que o fato de não acontecer não quer dizer que não acontece. Ah, Baracho, como assim? Que loucura é essa agora? Às 20 para as 8 da noite. Você tá louco? Tô vendo o relógio aqui, né? Às 20 para as 8 você fala isso? Não é o fato de não acontecer que não acontece? Como assim? Como assim? Ó, com calma, respira fundo. Nós ficamos focados numa coisa que eu acho que é a melhor para minha vida. Eu fico obcecado nisso. E eu acabo, é claro, por estar obcecado nisso, eu acabo não olhando para outras coisas.
para outras variáveis, para outras possibilidades. E até mesmo eu não olho para outras coisas. Ah, Baracho, mas quem que olha? Se eu estou focado naquilo, se eu quero ganhar um caminhãozinho, eu não vou olhar a bicicleta. Se eu quero a bicicleta, eu não vou olhar para a bola, né? É verdade. Até o pessoal fala assim, né? Quando eu quero uma coisa, parece que eu só vejo ela na rua, né? Por exemplo, aquela velha história do Fusca amarelo, ou do Fusca, né? Ah, eu quero um Fusca. Nossa, falei um carro antigo agora, né? E parece que eu só vejo Fusca na rua. Ou quando eu quero alguma coisa, outra, qualquer coisa, eu só vejo isso. Quando eu me encasqueto em olhar a gestante, talvez alguém da minha família está esperando um nenê, eu saio na rua, eu só olho gestantes. Já passou por isso, né? Então, por olhar só uma coisa e esperar por só uma coisa na minha vida, eu acabo não olhando outras coisas. Tudo bem, quem vai olhar? Se eu estou obcecado no que eu quero, eu não vou olhar outras coisas. Eu posso começar a olhar para outras coisas quando aquilo que eu tanto queria finalmente não deu certo, não aconteceu e não foi do modo que eu pensei. Então aí começa, né? Então assim, nós ficamos fazendo ajustes, ficamos forçando e tem hora que o negócio já até passou da conta, né? Já até está sabido que não vai acontecer, mas eu fico insistindo. Como se fosse um luto, né? Como se eu estivesse carregando um corpo já. Não tem mais vida. E eu carrego o corpo. Eu vou carregando o corpo. Ah, eu vou me enganando. Tá vivo ainda. E não tá. Não aconteceu. Não deu certo. E uma coisa que eu aprendi com um brother, conversando com ele, ele falou isso. Baracho, tu já pensou isso aí? O que te encasqueta e quer tanto, não acontece? Só que aí, quando a gente resolve largar mão, aí vem a aplicabilidade do negócio. Quando nós resolvemos largar mão daquela situação, largar mão mesmo, nem ficar assim, ó, com o zoinho assim, para dizer que está no controle. Não, é nada, é zero. Quando eu me coloco assim, então tá bom, acabou esse negócio e fim na minha vida, aí você começa a observar, ou isso pode acontecer de um outro jeito, ou outra coisa acontece, que você fala assim, olha, e eu insistindo naquilo ali e agora veio coisa até melhor. Tá entendendo? Mas quando nós largamos o leme, quando nós largamos o controle e quando nós deixamos as coisas tão somente irem acontecendo, porque nós não temos o controle de tudo, nós não temos onipotência. Você que é mais aí obsessivo, neurótico, controlador, não vai entender isso aqui. O Baracho está falando para largar a mão. Largar a mão não é no sentido de ser irresponsável. Largar a mão não é você fazer de qualquer jeito. Não é assim largar a mão, não. Largar a mão no sentido de deixar essa obsessão de controle e deixar o que vai vir e você observa. Era o que falava o Lacan e a psicanálise, o Freud e tantos outros, né? Lidar com um desconhecido, viver o inesperado. Eu só vou saber como é que vai ser do outro lado do rio se eu atravessar o rio. Essas conversas que é tão já batida em vários e vários aí que falam na internet, e cursos que você paga, já pagou, aquela conversa que parece que é a mesma sempre, mas ela tá por aí. Então, não tá na hora de você aí, e eu também me coloco nisso, né? Em alguma coisa da nossa vida, não tá na hora de largar e deixa aí? É complicado fazer isso, eu sei. Mas larga, para, não é isso que vai ser. Para de fingir um script, para de fingir uma historinha pra tua cabeça. Alguém vem te dar aquela beliscada e você fala assim, não, eu tô sonhando ainda. Não tá sonhando não. Não é o modo que você tá querendo. Só que quando ficamos nesse campo da obsessão, então eu vou insistir, o negócio não dá certo, eu insisto, para. E quando menos esperamos, alguma outra coisa acontece. Pode ser até a mesma coisa, mas vai ser em outra hora da nossa vida. E se não for também, outra coisa vai acontecer. Tá entendendo? Qual que é a moral da historinha de hoje aqui do Desembarachando? É nós não forçarmos situações. É nós aprendermos a largar mão de alguma coisa, não fecha o filtro com isso, com largar mão. É largar esses controles.
é largar essas histórias que parece que eu só serei alguém se aquilo que eu quero se concluir. A nossa vida é mais do que isso. A nossa vida é muito mais do que essas coisas. Mas parece que não, né? Na hora eu fico pensando que todas as fichas da minha vida tá nisso aí. Mas aí, nessa conversa com o brother hoje, então foi isso, né? Já percebeu que algumas coisas que eu tanto quero na minha vida não acontecem. Mas quando eu largo mão e me abro a tantas variáveis da vida, tanta coisa para a vida que eu nem sei contar, outras coisas podem acontecer e eu vou estar com a visão mais aberta, porque eu desisti de uma coisa que eu tinha uma obsessão, e eu começo a olhar para outras coisas na vida. E uma dessas pode ser algo para você, alguma coisa. É isso aí, brother. É, Cadinho. Bora fazer a travessia da fantasia. É, o Lacan puro, né? A travessia. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas quando a gente sai desse lugar assim de controle, desse jeito, a gente fica forçando, né? Fica forçando. Eu tava vendo na novela, esse dia atrás, a novela Terra Nostra, o rapaz lá deixou a mulher que ele não gostava lá, mas tinha um filho com ela. Aí ele vai embora da casa porque ele gosta de outra. Aí a mulher lá que ficou não aceitou que ele foi embora, não aceitou que ele foi embora. E ela deu uma pirada. Ela ficava assim, ele vai voltar porque ele me ama, não sei o que. E todo mundo falava, ele não te ama, ele foi embora, ele foi com a outra, quer dizer. E a mulher com aquela história, ele me ama, ele voltará. Nós podemos fazer isso, sem estar numa novela, é na vida real. Então, algumas coisas que eu fico insistindo tanto para mostrar para alguém também, para mostrar uma imagem, e eu fico insistindo numa coisa muitas vezes que não vai ter nada a ver comigo. Mas eu acho que tem. E aquilo que tem realmente, eu saio fora, eu não olho. Aí depende da pessoa também, aprender a baixar a bola, aprender a baixar o nível, que não é brigar nesse sentido de baixar o nível, mas às vezes eu quero bancar um nível de vida que eu não estou mais conseguindo bancar esse negócio. Mas eu não quero sair, porque ficar feio para os outros, me ver que eu estou meio quebradão aqui. Seja humilde de volta, vai para outro lugar. É nesse sentido, tá? E outras coisas podem acontecer e acontecem quando nós estamos assim desplugados e quando nós largamos esse leme, esse controle, e outras coisas acontecem quando eu largo. Não é garantia que vai ser o que você quer, mas procura observar aquilo que está acontecendo e alguma coisa podemos aproveitar e até entender que é boa para a nossa vida. Aí sim pode ser uma coisa importante para a nossa vida. Mas temos que largar o leme e não podemos ficar forçando as situações. Forçar é uma coisa muito complicada. Como fala aquela música, que eu acho que é uma música aí brasileira, falava assim, né? Deixa acontecer naturalmente. Que pode soar como uma coisa muito assim irresponsável, mas não é isso não. Né? Para aqueles que são tão obsessivos e controladores de tudo, né? Tem que aprender a pegar leve. Pega leve e deixa as coisas acontecer e permita-se ser tomado pelas coisas da vida, que são muito mais opções do que aquilo que eu me fico fixado loucamente e achando que só tem que ser aquilo na minha vida. Ficamos forçando e algumas coisas que tanto queremos não vai acontecer. E não lamento te falar isso. Não vai acontecer. Mas quando largamos, outras coisas podem. O que pode acontecer, Baracho? Não sei. Não tenho o dom de revelar as coisas do futuro das pessoas, né? Nem da minha. Mas vamos lá. Vamos lá, né? Uma vez eu aprendi uma história que falava a diferença do viajante e do turista. Não feche o filtro, tá? Quando você vai de turista numa cidade que você não conhece, você vai pagar lá o City Tour, por exemplo, né? O tour. Não conhece. Aí vai passar nos lugares principais da cidade, no museu, na praça, no monumento, onde foi a guerra, sei lá. Então você vai ter um roteiro pré-determinado. Você vai levantar no hotel de manhã e vai acompanhar o busão do City Tour, sabendo aonde você vai. Tem um roteiro pré-estabelecido. Assim é o turista, tá? Beleza? Agora o viajante, ele não é assim.
Por mais que ele não conheça o lugar, que o turista também não conhece, mas ele não vai atrás de alguém que vai dar um roteiro pré-determinado. O viajante vai, ele vai indo. Onde você vai parar hoje? Não sei. Você vai dormir aonde? Não sei. Eu vou indo aí. Eu vou indo. Que pode soar na nossa cabeça neurótica, controladora, como uma coisa totalmente irresponsável. Mas a pessoa se abre para o desconhecido, para o inesperado, para a questão da surpresa, que está tão ausente nos nossos dias aí, né? As pessoas têm ficado assim, sem nenhum tipo de empolgação, mais com aquilo que é extraordinário, né? Estamos frios, né? Então é complicado. Então, é nesse sentido que eu falo, a questão do turista é a questão do viajante. Tá entendendo? Tá entendendo? Larga a mão, larga o controle e deixa ver o que a vida traz para você. E pode ser uma coisa bem diferente, bem melhor. Agora, insistir no que não acontece, não vai acontecer, pelo menos do modo que você está querendo que aconteça, não vai. Para, porque o tempo está passando. Como está o tempo, Baracho? O tempo tá sol, o tempo tá chuvoso, o tempo tá frio, mas o tempo está passando. Beijo, até o próximo Desembaraxando. Tchau!